Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui para falar de avaliação dos elementos patrimoniais, ativos e passivos. E nesse bloco a gente vai ser um bloco curto, você vai ver. A gente vai falar apenas dos fatores. Você vai ver que os fatores eu já explorei no bloco anterior, mas eu não entrei no conceito dos fatores, que pode ser que caia na sua prova e está na estrutura conceitual. Vamos a eles. Então, fatores das bases de mensuração. Valores de entrada e valor de saída. Para o ativo, os valores de entrada refletem o custo de compra. O custo histórico e o custo de reposição são valores de entrada. Os valores de saída refletem os benefícios econômicos da venda, que também será obtido com a utilização do ativo. Para o passivo, os valores de entrada se relacionam à transação na qual a obrigação é contraída ou o montante que a entidade aceitaria para assumir um ativo. Então assim, ó, esse cara aqui é o custo histórico e esse aqui é o preço presumido. E os valores de saída refletem, olha aqui, custo para cumprir a obrigação, custo de cumprimento da obrigação ou o montante exigido para liberar a obrigação, custo de liberação. Por que eu estou falando isso? Para reforçar que o MCASP, que fez a tradução, que pegou o que está na NBCT, estrutura conceitual, que por sua vez se baseou na norma internacional, na hora que isso veio da norma internacional para a norma brasileira, houve um erro de tradução. O importante é que o custo de cumprimento da obrigação e o custo de liberação são valores de saída. Beleza? Agora, medidas observáveis ou não. Como é que eu resumo observável ou não? Observável quer dizer se é objetivo o critério ou se é subjetivo. O que é objetivo? Você vai ter a nota fiscal, vai ter um valor que um terceiro validou. Quando eu digo que é subjetivo, é porque você, entidade, assumiu algumas premissas e com base nessas premissas você fez o cálculo. Essas premissas elas possuem alguma carga subjetiva e outra pessoa ou em outra entidade o valor seria totalmente diferente, tá bom? Então basicamente é isso. Específicas ou não? As medidas específicas elas valem apenas para aquela entidade. Todas as medidas são específicas. A única medida que não, a único valor, a única base de mensuração que não é específica é o valor de mercado ou preço de mercado. Que eu usei como exemplo a licitação, tanto para comprar quanto para vender. Você vai ter uma média. Quando a pessoa realmente pagar por aquele valor, vira o custo histórico. Porque o custo histórico, você já negociou. Várias pessoas estavam dispostas a pagar aquele valor. Mas no final, só uma pagou pelo menor valor, que é o custo histórico. Os outros não toparam, senão a licitação teria continuado. Então, continuando. As bases de mensuração que são específicas refletem as restrições de cunho econômico, político presentes, que afetam as utilizações possíveis de ativo e a extinção de passivo. As medidas específicas para a entidade podem refletir as oportunidades econômicas que não estão disponíveis para as outras entidades e os riscos que não são vivenciados por estas. As medidas não específicas para a entidade refletem as oportunidades e os riscos gerais de mercado. Ou seja, riscos gerais é o preço de mercado mesmo. A decisão de utilizar ou não a medida específica para a entidade é tomada com base no objetivo da mensuração e nas características qualitativas. Beleza? E aqui só para fechar. Aqui você tem um ativo, custo histórico, aqui ó, valor de entrada. Aí você tem aqui o custo histórico, custo de reposição. Valor de mercado, custo de entrada e valor de entrada e valor de saída. Valor de saída, preço líquido de venda, valor em uso. É valor de saída do ativo. Por quê? Porque você vai se desfazer do ativo ou vai exaurir o ativo. Preste atenção. No valor de uso. Você exaure o ativo e no final você vende ele. Vende a carcaça que sobrou, o valor residual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Específico. Tudo específico. A única que não é específica é o valor de mercado. Observável. Observável quer dizer... Preste atenção. Observável quer dizer objetiva. Qual a única que não é objetiva? O valor de uso. Porque o valor de uso, você vai ter que pegar o seguinte. Qual o valor do potencial de serviço que essa máquina de Xerox, que eu usei no bloco anterior, vai me trazer? Aí você vai chutar um valor. Olha, eu acho que eu preciso, por dia, de 1000 Xerox. Pode ser que outra pessoa diga que você precisa de 900. Pode ser que outro diga que seja 850.
Quanto tempo essa máquina vai durar? Também é subjetivo. Você vai dizer, ó, 2 anos, com a manutenção padrão. Mas se tiver uma coisa mais grave? Então, como você assume algumas premissas subjetivas, pode ser que outra pessoa não observe da mesma forma que você observou. Por isso que aqui é o único que é não objetivo, valor em uso. Agora vamos para o passivo. Espera aí. Tá aqui, vamos continuar. Valor de entrada passivo. Custo histórico, preço presumido. Por que custo histórico e preço presumido são valores de entrada do passivo? Porque o seu passivo vai ter crédito na conta na classe 2. Só para deixar claro então, vai ter um crédito na classe 2. Por que vai ter um valor de saída no passivo? Porque eu vou ter que debitar a classe 2. Então, eu vou desincorporar um passivo, por isso que é considerado um valor de saída. Aí vamos continuar. Custo histórico é o valor que você pagou, é específico, preço presumido é específico, custo de liberação específico, cumprimento da obrigação específico. Qual único que não é específico? É o valor de mercado. É o valor de mercado porque o valor de mercado é aquele valor que você pretende vender o ativo, mas você ainda não vendeu. Você vai tentar pegar o maior valor possível. Desculpa. Estamos falando de passivo. Valor de mercado é o valor que você vai tentar, pensando em empréstimo, é o valor que você vai tentar pegar o menor empréstimo possível, a menor taxa. Então você mandou a proposta para 5 bancos. Quem te oferecer a menor taxa, você contrata. Mas o valor de mercado, o preço médio, vamos supor, é 10% ao ano. Você está querendo pegar a menor taxa possível. Se uma pessoa te oferecer 9 e os outros 9,5, você ficou com 9. Essa taxa de 9% ao ano é o seu custo histórico agora. Porque o teu valor de mercado é aquele preço médio, que é o que você aceitaria. Continuando ainda sobre valor de entrada e saída do passivo. Você está vendo aqui que o custo de cumprimento da obrigação é o único não observável. Por quê? Porque o custo de cumprimento da obrigação, ele parte de algumas suposições. Você vai fazer umas suposições. Se eu fosse fazer com os meus meios, meu trator, que eu usei o exemplo do dano ambiental, meu trator, despesa com pessoal, custos. Você não vai conseguir aferir exatamente que o valor é aquele. Você vai ter uma aproximação. Você vai assumir algumas premissas. Como eu falei, vou usar o mesmo exemplo que eu usei antes. A justiça te condenou, não tem mais o que fazer, só que ela dá uma alternativa. Ou você conserta, ou você vai pagar um valor de 90 milhões pelo não conserto, pelo prejuízo. Ponto. Você vai fazer de tudo para usar o seu esforço para cumprir aquilo, só que aquilo tem um custo. Se você fez a conta, o que está se querendo dizer? Quer trazer a contabilidade para algo mais confiável, para algo gerencial. Aí você levantou os custos. Os custos para cumprir aquela obrigação. Se os custos para cumprir a obrigação deram 70 milhões, o seu passivo agora é 70 milhões e você cumpre a obrigação e dá baixa nisso. Se o seu custo para cumprir a obrigação for 150 milhões e a justiça te condenou em 90, é melhor você pagar a justiça. Dizer, olha, não temos condições de fazer, vamos optar por pagar o valor que foi decidido. Porque aí você vai aceitar o quê? O valor do custo histórico, que é o que já foi decidido pela justiça. Porque você vai gastar mais para cumprir a obrigação do que pagar. Então é melhor você pagar. Por quê? Porque a contabilidade pública ela sempre tenta, em qualquer lugar, mas também no setor público, gerar mais recurso econômico. Lógico, ela pensa no social, mas ela também tenta trazer informações para a decisão para você agregar valor. Então, se para pagar 90 milhões, você for gastar 150 milhões para dar baixo na obrigação, é melhor você pagar os 90 milhões. É isso que está sendo escrito aqui. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse bloco que fala sobre os 3 fatores. Então, eu quero saber se é um valor de entrada ou se é um valor de saída. Valor de entrada, palavra mágica, incorpora. Valor de saída, desincorpora. Específico para entidade, não específico. Todo mundo é específico. A única base de mensuração que não é específica é o valor de mercado, que serve para ativo e serve para passivo. Observável. Observável quer dizer objetivo. Tudo é objetivo. Quem não é objetivo, que é o quê? Não observável, seria o valor de uso, no caso do ativo, e o custo de cumprimento da obrigação, no caso do passivo. Guarde isso aí, porque aí os outros ficam mais fáceis. Você guarda as exceções, ou o que não está na regra geral, e com base na minoria, você acerta a maioria. Eu sempre gosto de usar essa técnica em AFO. Você tem um conjunto grande para gravar. Grave a minoria. Com base na minoria, você acerta a maioria. Tá bom, pessoal?
Esse era o meu recado, fiquem com Deus e até a próxima gravação, que vai ser sobre ativos. Detalhamento da base de mensuração dos ativos. Até daqui a pouco.